Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o zagueiro Manuel. Será que ele está jogando lá pelo Fluminense? Que na temporada passada ele jogou muito pouco, né? E nesse ano alguns inscritos me perguntaram se ele está tendo uma boa sequência. Será que dá para imaginar uma volta do jogador em 2023? Quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre um atacante que pode voltar ao Cruzeiro no máximo em um mês. Deve ter a definição do futuro do jogador, se ele vai continuar no time onde ele está, se ele vai voltar para a Raposa. Eu acho que pode ser um bom reforço para o meio da temporada. Quero falar também sobre a receita do jogo diante o Remo, qual foi o faturamento do Cruzeiro nessa partida, eu quero comentar aqui com vocês. E também, para terminar, sobre o atacante Thiago, que ganhou o primeiro título dele lá no futebol europeu e pode render mais uma grana bem interessante ao Cruzeiro. Quero comentar tudo aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, é o canal Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 33 mil inscritos e 500, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje de manhã, que eu postei aqui para vocês às 11h15 no canal. O primeiro vai para o Fernando Ferreira, que foi um dos primeiros a comentar. Muito obrigado aí, Fernando, está sempre aqui acompanhando os vídeos. E o segundo vai para o Bruno Pereira, que foi o primeiro a comentar. Muito obrigado aí, Bruno, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair às 7h15 aqui no canal, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Nós só atingimos para as notícias, tem um recado super importante para vocês, a respeito da Sportbet Brasil, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde assim, nessa terça-feira vai ter algumas partidas bem interessantes, com algumas cotações lá na Sportbet, que eu acho que pode ser uma boa aí para vocês, como por exemplo Novo Horizontino e Sport, uma vitória do Novo Horizontino dentro de casa, pagando R$ 2,50, uma vitória do Sport que vai brigar aí pela liderança da Série B, pagando R$ 2,85. Tem também aí, no caso, a Premier League entre Southampton e Liverpool, uma vitória do Liverpool fora de casa pagando R$ 1,33, um empate R$ 4,75. Enfim, algum desses jogos aí na terça-feira no Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui o link então da Sportbet Brasil aparecendo na tela agora e também na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos assim para o giro de notícias. Bom, quero começar falando sobre esse jogo entre Cruzeiro e Remo pela Copa do Brasil. E assim, qual que foi o faturamento do Cruzeiro nessa partida apenas com bilheteria? Além dos 3 milhões de reais que o Cruzeiro conseguiu pela classificação que a Copa do Brasil fez, o Pix, né, para o Cruzeiro, a Raposa conseguiu mais 300 mil reais apenas de bilheteria nessa partida. Um valor interessante, porque se você for considerar, o Cruzeiro já tinha vendido no caso um pacote ali para o torcedor, para os sócios, né? E no jogo contra o Grêmio e contra o Remo, então foram mais de 22 mil pessoas nessa partida. E no caso, grande maioria delas foi por meio dos sócios torcedores. Um faturamento interessante, uma pena, né? O duelo contra o Grêmio também foi um valor próximo a esse, de 300 mil reais pelo Campeonato Brasileiro. Se fosse no Mineirão, tenho certeza que daria no mínimo 35, 40 mil torcedores e poderia ter tido uma bilheteria de quase 600, 800 mil reais, enfim. Mas não temos o que reclamar, foi aí 22.158 mil pessoas, a capacidade quase máxima do Estádio Independência, e que assim, a Raposa teve uma renda total de 607 mil reais, mas desconsiderando os gastos, o Cruzeiro teve, no caso, 306 mil reais de despesas, teve esse lucro de 301 mil, bem parecido igual aquele lá diante o duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Igual eu falei para vocês, a expectativa é de que o Cruzeiro volte ao Mineirão, justamente por conta do público. O Cruzeiro viver uma fase excelente contra o Sampaio Corrêa, domingo, 11 horas. Na minha opinião, casa cheia, vai estar assim, realmente lotado, caso você seja sócio ou não seja ainda, né, faça seu plano de sócio torcedor, porque as partidas, eu acho que a grande parte dos ingressos já vão ser totalmente esgotados nas primeiras horas ali, apenas para os sócios, tá? Então, o Cruzeiro pode ter sido a última partida do Cruzeiro no Independência, não se sabe, né, se vai ter outro show, se o Cruzeiro vai voltar a jogar lá, mas se precisar, pelo menos sabendo que a torcida vai apoiar, independente de onde for, né, no Mineirão, no Estádio Independência, enfim, o Cruzeiro vivendo uma fase muito boa, que já era de se esperar. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o atacante Thiago, que conquistou seu primeiro título lá no futebol europeu, que assim, a equipe dele lá do Ludogorets já tinha conquistado esse título há quase um mês, né, porque o segundo colocado não podia alcançar, mas só hoje, na última rodada que teve, né, levantar a taça e tudo mais, onde venceu o campeonato búlgaro pela 11ª vez consecutiva, uma das maiores sequências lá do futebol europeu, onde eles venceu por 1-0 no sábado, uma equipe chamada Chernomori. Enfim, o Thiago entrou apenas na reta final do jogo, ele que tem um gol marcado em 3 partidas até aqui, a equipe dele chegou a 76 pontos e, né, muito tempo já não pode ser alcançado pelo CSKA Sofia,
vice-líder do campeonato búlgaro com 56 pontos. Então uma diferença absurda, isso que pode render um dinheiro pro Cruzeiro, tá? Porque no caso a Raposa vendeu o Thiago por 700 mil dólares, 3 milhões e 600 mil reais, mas ainda manteve 15% dos direitos econômicos do atleta e pode faturar 1 milhão e 900 mil reais se a equipe for para a fase de grupos da Champions League, porque foi campeão, mas não garante fase, no caso, na fase de grupos, garante apenas vaga na pré-fase, então tem que passar de mais 2 adversários para chegar à fase de grupos e torcer, né, para o Thiago aí ter uma boa sequência, o Ludogorets passar para a fase de grupos, que vai assegurar quase 2 milhões de reais apenas para o Cruzeiro, né? Enfim, pela Raposa o Thiago fez 63 partidas no total, 10 gols marcados, teve bons momentos de alta, de baixa. Nessa temporada ele era o reserva do Edu e tinha um bom início de temporada até aqui, 8 partidas com 3 gols marcados. Eu achei um valor bem baixo que ele foi vendido, mas se bater as metas ali pode render até 5 milhões e meio para o Cruzeiro, mantendo ainda um percentual de 15% no valor de uma venda futura. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o atacante Stênio, que no máximo em um mês deve ter a definição do seu futuro. Enfim, o Globo Esporte já tinha feito uma matéria ali no mês passado, também junto com o seu empresário, o Globo Esporte, assim, entrevistando ele, que ainda não se sabe qual que vai ser o posicionamento do Torino, que é o clube onde ele está emprestado, até o final do mês de junho. Então, possivelmente daqui a um mês, lá por volta do meio do mês de junho, né, dia 16 ali mais ou menos, deve ter a definição do futuro do jogador, onde assim, ele que está na equipe do Torino rendeu no empréstimo algo próximo de 500, 700 mil reais para o Cruzeiro e ficou definido que se o Torino quisesse comprar ele, seria um valor próximo dos 10 milhões de reais, que é uma grana bem interessante, né, para a Raposa, e ele está jogando um campeonato Primavera, que é de jogadores abaixo dos 19 anos de idade. Então, pelo Stênio ter 19 anos, ele está jogando essa competição, já era de se esperar que ele não teria chance no principal, até porque no Cruzeiro mesmo ele jogou apenas 18 partidas, né, então é claro que ele ia chegar para a equipe de base e ia ver como que ia ser o desempenho dele por lá, que até aqui foram um total 17 jogos e 4 gols marcados, isso por um ponto até que está bem interessante, ele que marcou um dos gols na derrota por 4-3 contra a Juventus, que é o principal adversário do Torino, né, no clássico local, e no caso pela equipe sub-19 do Torino, então realmente é um dos destaques por lá, tá? É uma expectativa boa em cima do jogador, mas será que o Torino vai pagar 2 milhões de euros praticamente para ter o jogador? Essa que é a grande questão, né? Talvez a equipe não compre, mas mande uma proposta. Quem sabe ali uns 6 milhões, 7 milhões de reais. Não acho que eles vão querer já pagar de cara esses 10 milhões de reais, até porque ele não teve espaço no time de cima. Porém, independentemente do que acontecer, se for vendido 10 milhões de reais, algo próximo a isso vai estar ok, né? Uma grana boa aí entrando nos cofres do Cruzeiro. Se receber uma proposta menor, quem sabe, né? Estudar, manter um percentual do Stênio, que na minha opinião é um baita jogador. E se voltar também é um atleta que eu vejo que tem muito potencial desde 2020, 2021, quando ele já fez aquelas partidas como profissional do Cruzeiro com 17 e 18 anos de idade. Eu já vi um potencial enorme no Stênio. Depois desse período aí na Europa, tenho certeza que ele se valorizou, tem mais experiência e pode ajudar demais na reta final da Série B. Enfim, igual eu falei para vocês, ainda não temos a definição do seu futuro, mas o empresário já falou ao Globoesporte.com que deve esperar o contato por parte do Torino até o final do mês de junho ali, né, quando no caso o fim da temporada europeia e quando encerra a opção de compra do Torino por esse valor próximo dos 10 milhões, 11 milhões de reais. E você, o que acha aí do Stênio? Ele que fez 18 jogos pelo profissional do Cruzeiro e nenhum gol marcado, mas foi muito bem, deixou uma boa impressão. Deixa aqui embaixo a sua opinião. O último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é a respeito do Manuel, onde assim, alguns inscritos me perguntaram como que estava a fase do jogador, e eu confesso que estava devendo aqui para vocês um vídeo sobre isso, sobre o zagueiro, que assim, foi muito bem pelo Cruzeiro naquela reta final do ano de 2020, até que começou a temporada de 2021, mas acabou indo para o Fluminense, né? O Manuel que, no caso, quando voltou de empréstimo em 2020, ninguém esperava nada dele, acabou rendendo muito naquela reta final da Série B. Eu diria que se não fosse por ele, o Filipão e o Rafael Sobis ali, que fez um bom trabalho, e o Felipe Machado também, foi as peças principais daquele time, o Cruzeiro teria se complicado muito, mas muito mesmo, na sequência da Série B. Enfim, ele que no total pelo Cruzeiro naquele ano fez 26 jogos e 5 gols, além de 2 assistências. Ele só ficou atrás do Rafael Sobis na lista de artilheiros do Cruzeiro naquele ano, e depois em 2021 começou o estadual, fez 5 jogos, 1 gol marcado, mas como já estava em fim de contrato, acabou indo para o Fluminense e realmente ano passado não conseguiu ter uma sequência muito boa, apenas 21 jogos com 2 gols marcados. Porém, nesse ano, infelizmente, né, para nossos torcedores do Cruzeiro, ele está sendo um titular absoluto, ainda bem para a carreira do jogador, fez 16 partidas
com um gol marcado e uma assistência. Então, o contrato dele que é válido até o final da próxima temporada. Então, realmente, o Manuel que vai ter 33 anos, hoje tem 32, vai ter 33 quando acabar esse contrato. Será que o Ronaldo contrataria um jogador com uma idade tão avançada? Eu acho que não. Então, é bem inimaginável pensar numa volta do Manuel, só se, sei lá, o Cruzeiro quiser chegar a um acordo com o Fluminense, se ele não tiver tendo mais espaço. Eu acho um baita zagueiro, e até mesmo, né, se for imaginar esse esquema de 3 zagueiros ali, pensa, Zaivaldo, Manuel e Eduardo Brock, eu acho muito bom, todos sabem sair jogando, defende bem também. Enfim, o Manuel que já teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, 2014 até 2018, ficou emprestado em 2019 e o início de 2020, conquistou aí, no caso, 2 títulos brasileiros pelo Cruzeiro e também 2 Copas do Brasil, jogador que nunca teve uma sequência muito absoluta como titular, foi em 2015 com 48 jogos, mas nas temporadas 2016, 2017 e 2018, sempre ali uma opção no banco de reservas, fazendo ali em média 24, 25 partidas, jogando mais, né, no caso pelo Campeonato Brasileiro, e titulares mesmo, era ali o Léo e o Murilo, enfim, o Léo e o Kaká nas temporadas de 2017, 2018, enfim, é um jogador aí que, no caso, tem uma boa passagem pelo Cruzeiro, mas sempre foi ali mais reserva do Dedé também, é um jogador que realmente tem um bom protagonismo em 2020, e quem sabe, né, não poderia voltar ao Cruzeiro, pensando a curto prazo. Você, o que acha do Manuel? Eu acho que compensaria se ele tivesse hoje no elenco do Cruzeiro. Você acha que ele seria o titular? Ainda mais nesse esquema de 3 defensores, né? Eu acho que o Paulo Pezzolano iria gostar bastante do estilo de jogo do jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Como falei para vocês, às 7h15 vai ter vídeo novo aqui no canal, então pode voltar aqui mais tarde. E aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma onde o Guilherme Arana, do Corinthians, aí, arrumou uma treta com o Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Luan. Será que o meio-campista jogaria a Série B pelo Cruzeiro? Quanto que seria, no caso, se a Raposa quisesse pagar para ter o jogador na disputa da Série B? Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês na tela final, junto com o link da Sportbet Brasil, para você fazer suas apostas em jogos nessa segunda-feira, na terça também, vai lá dar uma olhada, tá tudo aqui embaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!